Mas hoje eu saindo do meu prédio, assim, caiu uns chuviscos, assim, disse, ué, tá chovendo? Não, era o ar-condicionado de cima. Eu comecei a rir, porque disse, ué, tá chovendo. A minha irmã falou que ontem de noite deu um tempo feio em Vitor Greff, deu chuva, deu pedra, granizo. Sério? Mas aqui, nada. Mas aqui também não, aqui não, que eu saiba, não aconteceu nada, assim, de tempo ruim, né? Eu fui dormir cedo ontem também, não vi chuva nenhuma pro nosso lado aqui de Passo Fundo. Tu mora em Passo Fundo, tu vê, eu tava até meia-noite acordada e não ouvi nada aqui em Carazinho, né? Então, é bem localizado no verão, né? É bem, assim, focos. Bem isso, bem isso. Bom, pessoal, hoje, então, nós vamos ver sobre negociação, nosso último tema. Último não, porque, assim, na próxima aula vai ser assíncrona. Eu vou passar uma atividade para vocês, para reafirmar essa questão de gestão de conflitos. E nós vamos ter uma aula também, semipresencial, sobre a síndrome de Burnout, que é outra língua, né, Burnout, que também tem a ver, né, com a nossa aula, porque como a gente pode adoecer nessas questões de relacionamento, nessas questões de conflito. Às vezes, agora mais aparece que no passado a pessoa adoecia, aguentava no osso, ou enlouquecia, ou realmente ia para o hospital, mas ninguém sabia muito bem, ou era frescura, né? Num linguajar mais. Não sei, a Eunice acho que já ouviu, né? Diz, não, tá chorando, tá dizendo, é frescura, tá fazendo docinho, coisa e tal. Não, e às vezes é doença mesmo. Nós tivemos uma professora, não sei se vocês conheceram, acho que não, que é a professora Mara, ela é psicóloga, era psicóloga, ela até trabalhava no NADI. Ela se afastou por ter esse problema, né? Síndrome de Burnout, devido, então, não a universidade, ela tinha poucas horas, mas, enfim, devido à vida dela e seus problemas, né? Adoeceu a tal ponto que um dia um aluno meu veio falar, mulher surtou em sala de aula, né? Então, às vezes a gente tem um colega surtando e a gente acha que né, ou até é drogado e coisa e tal, e não, né, é uma doença. Então, nós vamos ter a semipresencial sobre isso, né? E mais a nossa última aula conectada, né? Vai ser hoje, certo? Então, assim, espero que vocês tenham aproveitado a disciplina. Eu sei que a distância é mais complicado, né? Para quem está e gosta de aula presencial, o assunto também é bastante grande, né? E tem tantas nuances, mas como a gente não é um profissional da área da psicologia, a gente não pode entrar em questões mais técnicas, né? Porque a gente está entrando numa outra área, que não é a minha. Mas, né, para contemplar a disciplina, né, não precisa necessariamente ser um psicólogo, né? Como a gente viu, esses contextos em termos de relações, certo? Então, agora, alguém quer comentar alguma coisa ou a gente começa a aula? Vou deixar aqui. Tudo certo. Tudo certo? Então tá, então vamos começar. Estão enxergando? Sim. Então, hoje a gente vai ver negociação. Na aula passada a gente viu sobre conflitos, né? E aí, como é que a gente pode negociar esses conflitos? Negociação, né? Então, é muito importante a gente sempre ter a definição para a gente ter uma linha, né? Então, é um processo de busca, de aceitação de ideias, propósitos ou interesses visando ao melhor resultado possível, de tal modo que as partes envolvidas terminem a negociação conscientes que foram ouvidas,
tiver a oportunidade de apresentar toda a sua argumentação e que o produto final seja maior do que a soma das contribuições individuais. Ele é um conceito eu acho que bem completo, né? Porque aqui está falando, né, o quanto que é importante numa negociação a nossa comunicação, que é um dos itens que a gente viu em sala de aula e reforçando em outras, né? A importância da gente saber ouvir, da gente dar o feedback, quer dizer, ouviu e entendeu, a oportunidade de apresentar sua argumentação também, dar esse tempo, permitir com que todos falem, né, para apresentar essa argumentação, e que, por fim, né, a soma dessa negociação seja maior do que a contribuição de cada um, quer dizer, que a soma seja melhor, né, do que o individual. Então, ou seja, a negociação é buscar um meio através da qual as pessoas lidam com suas diferenças, buscando um acordo por meio do diálogo. Vou tirar aqui o ocultar. Existem duas abordagens, né, de negociação, também chamadas de barganhas, que é a negociação distributiva e a integrativa. E é essa que nós vamos ver agora, essas duas, que como mostra o quadro aqui, né? Barganha a gente já sabe, né, que barganhar é, né, tentar negociar, oferecer alguma coisa em troca de outra. No caso de uma barganha distributiva, né, no quesito de recursos disponíveis, ela trabalha no sentido assim de uma quantidade fixa de recursos a ser dividido. Quando a gente fala que a gente está fazendo uma negociação distributiva, quantidades fixas. Agora, quando a gente fala numa barganha integrativa, ela é variável. Ela já não é uma quantidade fixa, porque tem várias variáveis e um pode ficar mais do que o outro, vai depender do que é o melhor para todos. A motivação, no caso da distributiva, eu ganho e você perde, quer dizer, para eu ganhar, o outro vai perder. Essa é a visão, né, da negociação distributiva. Agora, na integrativa, eu ganho, mas você também ganha. Por isso que aqui, né, na questão de recursos, ela é variável, porque nem sempre eu ganhar quer dizer eu ganhar tudo em quantidade, né? Aí vai para a qualidade, não pela quantidade. Os interesses. No caso da distributiva, oposição de um ao outro, quer dizer, eu estou negociando com o meu opositor, porque eu vou barganhar divisão e eu vou tentar ganhar o máximo. Agora, na característica integrativa, é uma convergência, uma concordância com o outro. Por isso se diz integrativa, integrar, né? E o foco do relacionamento seria a curto prazo e longo prazo. É claro, curto prazo, porque você não tem... É muito difícil você, com a mesma empresa, a mesma pessoa, o mesmo setor, você está toda hora com a negociação distributiva, tentando sempre ganhar e ganhar sempre, né? Então, isso você consegue fazer a curto prazo. Negócios a curto prazo quer dizer, né, uma relação a curto prazo. Agora, se você tem uma relação a longo prazo, o ideal é uma negociação integrativa, né? Porque você vai ter uma boa relação com a pessoa, o setor, enfim, que você está negociando. Aqui um exemplo de negociação distributiva. Você vê um carro usado, né, numa venda online, é o que tu está procurando, você vai ver o carro, ele é perfeito, é aquilo que você queria, você decide comprar. Aí o proprietário diz o preço, e você não quer pagar tanto.
Então, os dois começam a negociar. Então, a característica da negociação distributiva é essa. Só um pouquinho que eu vou desligar aqui. Ou seja, qualquer ganho que eu faço será à custa da perda e vice-versa. Cada real que eu puder fazer com que o vendedor corte no preço do carro, será um real que você vai economizar, né? E cada real que o vendedor puder obter de mim, vai sair do meu bolso. Então, é o ganha-perde. Se eu conseguir um desconto maior, nesse caso, eu estou pagando menos, mas ele também está recebendo menos. Então, mais dinheiro no meu bolso vai ficar, e vice-versa. Então, a essência da negociação distributiva está em negociar quem fica com a maior parte da quantia fixa. Por isso, uma quantia fixa, né? E esse esquema aqui, ele mostra direitinho. Veja, eu tenho aqui a amplitude de uma parte, do comprador do carro. E aqui da oferta do carro. Quando eu vou comprar um carro ou qualquer outra coisa, eu tenho já em mente o valor que eu posso gastar, certo? Eu posso gastar 100 mil reais num carro, mas eu não quero gastar isso. Mas eu posso chegar até 100 mil reais, mas eu não quero chegar a esse valor. Vou ver aqui, tem gente pedindo para entrar. Então, o que eu faço? O cara que está vendendo o carro, da mesma maneira, né? Ele, de repente, o carro custa o carro custa 100 mil reais, mas eu quero vender ele por 120. Então, o que vai fazer? O cara que quer comprar o carro com menos de 180, 100, 120, ou 80, 120, eu tenho 40 mil aqui, né? Que é o espaço de negociação. Eu vou até 100, e o outro pode ir até 100, mas vai tentar ir a 120. Não sei se vocês estão me entendendo. Esse é o espaço da negociação do aspirante A, querendo puxar, né, aumentar o espaço dele de ganho, né, e o aspirante B, quer dizer, aquele que quer vender mais caro, vai ir. Né, ele vai tentar no 120, esse vai tentar no 80. De repente, eles podem até chegar no 100. Que está dentro desse espaço de negociação. Mais do que 100, esse cara não vai pagar. Menos do que 100, esse cara não vai vender. Então, o meio, né, é o 100. Mas esse vai tentar pagar 90. Esse vai tentar vender por 110. E assim por diante, é a negociação. Então, a negociação distributiva, o que é importante saber é que é aquela, né, onde acontece o ganha-perde. Conforme Hobbes, a parte que primeiro fizer a oferta mostra poder. Os indivíduos no poder são muito mais propensos a fazer as ofertas iniciais, falar primeiro nas reuniões e assim obter a vantagem. Então, ali já tem uma técnica, né, para você, quando você vai negociar na abordagem distributiva, né, de você ir para o primeiro dentro de uma negociação. Quem apresentar primeiro a oferta, né, ele já tem um poder, porque acaba, outra razão pela qual esta é uma boa estratégia é o viés da ancoragem. As pessoas tendem a se fixar na informação inicial. Uma vez que esse ponto de ancoragem seja definido, elas não são capazes de ajustar adequadamente. Então, quer dizer o seguinte: se eu quero comprar o carro e chega assim, não, eu te pago 80, tudo vai acabar girando em cima dos 80, né? Porque é o valor de ancoragem. Agora, se o vendedor for
o primeiro a ofertar, né, e mostrar poder disso, vai gravitar em cima do 120. Eu não sei se vocês estão entendendo. Isso é uma técnica de negociação, de distribuição. De você... Fala. Posso falar Sim, pode. Um caso que aconteceu comigo, eu tinha um carro para vender e ele era, digamos, 24 mil reais. Acabou que eu anunciei ele por 35. Certo? Eu joguei lá em cima, bem esse exemplo aí. Daí eu fiz um rapaz que foi olhar e estava ali nos 32. Daí, para final de conversa, ficou em 31. Daí, passou uma semana, daqui a pouco ele me liga e fala, só que o carro, a FIP dele, né, era 24. Só que ele estava bem conservado e valia. E acabou que eu acabei negociando por 30. Então, ficou nesse meio termo, né, que a senhora tinha explicado ali antes. E, claro, tudo é questão de negociar. Daqui a pouco a tua necessidade também em vender, né? Então, claro. Mas tu fez a ancoragem, né, Diego? Vocês trabalharam em cima do preço que você ofertou, né? E com segurança, no caso. Não é esse o valor. Então, a pessoa vai tentar trabalhar em cima desse valor e tentar baixar. Agora, se tu chega e diz assim, daí o cara diz, não, só te pago o valor do FIP. Ah, mas o FIP é 24. Ah, mas tem que ser no 24. E aí você gravitar no 24, tá, então me dá 26. Veja, de 35 para 26 tem uma diferença, né? Então, tu conseguiu vender bem por 30, né? Você vendeu 6 mil acima da FIP. Sim, não, olha... Parabéns! Então, tu deu um exemplo muito, muito prático, né? Que é o que acontece, né? Quando você tem uma segurança naquilo que você vai negociar. Por isso é importante, quando vai se negociar, se aí a gente vai ver ali ao longo da aula, né? A importância de ter informações, né? De criar uma estratégia, tá? O negociador experiente define uma âncora com a oferta inicial e os índices de estudo mostram que tais âncoras favorecem muito a pessoa que as define. Quer dizer, fala. Outra que a senhora falou sobre estratégia, né? Posso dar o exemplo de novo de veículo, né? Estratégia de veículo. É tu levar o carro limpo. No mínimo, tu vai ter que levar o carro limpo, com um cheirinho dentro, entendeu? Se tu chegar com o carro tudo sujo lá e assim, bagunçado, a pessoa que te vai avaliar, ela vai jogar lá embaixo. Então, isso é uma estratégia, né? Sim, com certeza, com certeza. A questão do cheiro é tão importante para o cliente que você sabe que cada concessionária tem um perfume específico que eles colocam no carro. Quando a gente entra no carro e diz assim, cheirinho de novo. É um perfume que eles desenvolvem, eles mandam fazer estudo e desenvolvem para cada marca, gente. Isso aí é porque mexe lá no cérebro que a gente nem tem noção. Fala, quem é que quer falar? Eu e meu pai, uma vez, nós fizemos uma sociedade, uma lavagem, né? Então, a gente ia também, esse cheirinho assim, a gente ia vendo qual que era a preferência dos clientes. E agora, por último, existe um tal de um cheirinho do cheiro de carro novo. Se a senhora for no mercado, lá na parte dos produtos para veículos, dá uma olhada lá que a senhora vai achar. Cheiro de carro novo. Daí a gente, mas que cheiro é esse, né? Realmente é o cheiro de carro novo. Já foi para o mercado para uso, para venda, como é que se diz? No varejo, né? Uma coisa que era só de acesso à concessionária, né? Tá, e a integrativa, então, né? Também através de um exemplo, que nem um representante de confecções de roupas esportivas femininas fecha um contrato de vendas de $15 mil com um pequeno varejista. O representante envia o pedido para o departamento de crédito da empresa. É informado, então,
de que a empresa não aprovaria o crédito por causa do histórico de mal pagador do cliente. No dia seguinte, o representante e o gerente de crédito se reúnem para discutir o problema. O representante não quer perder o negócio. O gerente de crédito também não quer, mas ele tem que cuidar, né, para que, com medo de trabalhar com, não é com, é com, meu Deus do céu, eu escrevi tão rápido que a coisa está... Deixa eu... Meu Deus, eu larguei para vocês um negócio desses. De crédito, por causa do histórico, com um cliente inadimplente, né? Então, eles examinam as suas posições abertamente. Depois de uma discussão, chegam a uma solução que favorece a ambos. O gerente de crédito aprova a venda, mas o dono da loja que quer comprar esses produtos, né, terá que oferecer uma garantia bancária, assegurando o pagamento, caso o débito não seja saldado em 60 dias. Quer dizer o quê? Eu dei um exemplo muito parecido na semana passada, onde tinha uma vendedora e uma pessoa que trabalhava no crédito, que elas não se davam bem porque tinha conflito, uma porque queria vender e a outra porque não liberava o crédito. Mas tem como resolver? Tem. Você sentando, isso é a soma, né? A soma é maior do que as partes individuais. Então, a negociação integrativa fortalece os negociadores e permite-lhes sair da mesa de negociação sentindo-se que conseguiram uma vitória. Nesse tipo de negociação, o foco é a qualidade, ou seja, o bem-estar das partes. Por isso que não é uma quantidade fixa, porque, às vezes, né, uma parte pode ficar com uma maior do que a outra, vai depender, porque o foco aqui é qualidade, né, é bem-estar, e claro que em busca do resultado, quando a gente está falando de organização, ou a solução desse conflito, porque às vezes não é uma questão de produção, de chegar no resultado, mas um conflito entre pessoas interna, onde um não gosta do trabalho do outro, ou um ofende o outro, ou é questão de tratamento. Então, não tem na questão resultado em si, mas tem a questão de lidar, né, de convivência. Então, em termos de comportamento intraorganizacional, se tudo se mantiver estável, a barganha integrativa é preferível do que a barganha distributiva, como eu disse antes, né? Pois a primeira constrói um relacionamento a longo prazo e facilita o trabalho em conjunto no futuro. No caso da barganha distributiva, deixa uma das partes sentindo-se a perdedora. Acaba gerando animosidades e profunda divisão entre as pessoas. Se a gente for falar agora em relacionamentos internos, se a gente trabalhar com barganhas distributivas, o que pode acontecer? Pode acontecer que as pessoas se desmotivam, porque de repente você só dá ganho para um lado, e o outro lado que perde, né? E o outro lado que, não, o José está com a razão, vamos fazer como o José quer fazer. E se não há uma boa negociação, se não há uma boa comunicação, o que pode acontecer? Da próxima vez, aquele que perdeu é capaz de fazer alguma coisa, o outro pode até estar certo de novo, mas aquele que perdeu vai forçar com que o outro perca, prejudicando a organização, prejudicando os colegas, enfim. Fala, Diego. Prof, eu vejo a barganha distributiva ali, acho que é, né? Na questão de... A gente tem um comércio aqui também em Passo Fundo, e logo que a gente começou com esse comércio, a gente não tinha muitos fornecedores. O que a gente fez? Captou uns 4, 5 e comprou aquele produto. Só que depois a gente foi pesquisar aquele mesmo produto, estava assim, vamos botar 30% mais barato em outros fornecedores, certo?
que aconteceu? O que eu vejo? Poderia ter continuado com aquela parceria se aquele primeiro distribuidor ele fizesse essa barganha, né? Se a gente pudesse também fazer essa barganha, mas a gente já não tinha essa noção de preço. Mas se ele fosse generoso e falar, não, vou fazer esse preço que é mais acessível para vocês, para a gente ter uma relação duradoura, entendeu? Porque o comércio não vai, a tendência não é terminar daqui 1 ano, 2, é ter 10, 20, 30 anos, e a gente continuar pegando produtos do mesmo fornecedor. Essa relação que a senhora disse, uma relação de confiança, também de um equilíbrio, né, de preços, se a gente for falar em negócios, né? Então, eu também vejo das duas partes, eu não vejo só daqui a pouco eu ter o poder de barganhar aquele valor menor, mas sim também a pessoa que está oferecendo o produto fala assim, quem sabe a minha margem não fica em 100%, fica em 40%, é o que a gente faz aqui na loja. Fala para minha esposa, não pensa em ganhar, porque senão o teu estabelecimento é muito caro. Hoje em dia está tudo difícil, né? Então a pessoa acaba não voltando também. Lá eles ficam a faca, como diz o ditado, né? Então é o efeito dominó, né, Diego? Você compra o produto caro, tu vai ter que vender ele caro, porque tu vai ter que tirar pelo menos o custo, né? E aí então o teu cliente vai comprar um produto caro ou vai num concorrente teu. Se tu não vendes, você não compra mais do teu fornecedor. Então, o teu fornecedor, ele fez uma barganha distributiva, ele ganhou bem uma vez. Então, ele criou uma relação a curto prazo e não a longo prazo. Porque você não vai mais comprar dele depois que tu teve a noção de que tu poderia ter comprado por menos valor, né? Então, é bem isso. Da mesma maneira que o teu cliente, quando tu mete a faca, né? É isso que eu penso também. Ele não volta, né? Ele compra uma vez, vê que está em excesso, ele vai para outro, né? Ele vai procurar outro fornecedor. Né? Tá? Muito bom exemplo, é isso aí mesmo. E dentro da empresa, nas relações interpessoais, é da mesma maneira. Né? Se há essa negociação só distributiva, as relações são curtas, de curto prazo, é só momentâneo, tu ganhou, mas aquilo vai remoendo, e lá na frente ele vai querer dar a volta, ele vai querer dar o tombo. Dar o tombo quer dizer compensar, né? E às vezes era quando não deveria, porque quem vai sair perdendo é a organização ou a equipe, né? Bom, então a gente tem um processo de negociação. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque se a gente tem em mente que a gente pode se organizar para fazer uma negociação, a gente tem muito mais assertividade, né, quando a gente for fazer. Então, esse processo ele é composto de 5 etapas, que é a preparação e o planejamento, definições das regras básicas, esclarecimentos, justificativas, a barganha, né, da solução efetivamente, e a conclusão e implementação. Então, a preparação e planejamento, quer dizer, quando eu vou fazer alguma negociação, volto a dizer, isso aí é interno e externo, isso aí é muito automático quando você está no teu dia a dia, porque a gente faz isso até com os filhos, a gente começa a negociar, né? Então, a gente precisa buscar informações, se apropriar, né, de informações para poder fazer um bom planejamento, quer dizer, qual a natureza do conflito, qual é a história que antecede essa negociação, quem está envolvido, quais são suas percepções do conflito. Então, assim, você é gestor, né, lá de uma organização e tem 2 setores, 2 departamentos que estão em pé de guerra e você é o diretor. Ou tu tem 2 áreas dentro do teu departamento que não estão trabalhando bem, e aí em qualquer área, né, na área da saúde também pode acontecer,
e acontece, como numa organização, como num órgão público, né? Então, você tem que pegar essas informações, qual é a natureza, a história, quem está envolvido, como é, né? O que você quer nessa negociação, quais são os seus objetivos. Muitas vezes é útil colocar suas metas por escrito, desenvolver uma gama de resultados, quer dizer, é que nem jogo de xadrez, né? É dizer assim, bom, se eu fizer isso, pode resultar nisso, nisso e nisso. Se eu propor isso, pode resultar, ele pode contrapropor isso, isso, isso. Rascunhar, dependendo da gravidade desse conflito, né, para, como eu já disse, buscar a maior assertividade. Deve avaliar o que pensa serem as metas da outra parte. Também, justamente, entender como é que está essa outra parte, o que essa outra parte está buscando, o que a outra parte está propensa a pedir, o quanto é resistente a sua posição, que interesses ocultos ou intangíveis podem ser importantes para eles. Porque, às vezes, o que está por trás daquele conflito? Que não é que nem um iceberg, né? Às vezes o teu conflito tu só enxerga a pontinha, mas tem toda uma estrutura, uma base muito grande que está submersa. Vai investigar isso. Que tipo de acordo eles estariam dispostos a fazer? Quanto mais se pode prever a posição do seu oponente, mais bem equipado estará para contra-argumentar os fatos e números que apoiam a sua posição. Então, se você vai, por exemplo, resolver um conflito entre duas áreas, você tem que ouvir os dois lados, você tem que investigar os dois lados, senão, às vezes, a gente passa a ser parcial, né? Porque a gente só ouve um lado, só enxerga um lado, e o outro lá fica obscuro, e às vezes o outro lado também tem todas as suas, né, argumentações a reivindicar, né? Bom, eu conheci o problema, eu identifiquei, eu me planejei, eu defino regras também. Isso também é importante. Às vezes, quando você vai resolver um conflito ou fazer uma negociação no dia errado, no horário errado, no local errado, sai tudo errado. Né? Dependendo da tua negociação, não pode ser no meio de uma fábrica, não pode ser na rua, ou às vezes até na rua ainda é melhor do que você fazer toda uma cerimônia. Vai depender. Então, você também tem que enxergar isso. Então, o que saber, né? Quem vai fazer a negociação? Vou falar com quem? Com Pedro e com José? São esses dois os que estão representando esse conflito? Não adianta mandar a Maria, porque se é com o José, a Maria vai representar o José, quando ela voltar e contar para o José não vai concordar. Então, não adianta falar com a Maria. Tem que ser com o José. Onde vai ocorrer? Que restrições de tempo, se houver, serão aplicadas? Quer dizer, para lá o que tu está fazendo e vem aqui resolver. Mas o cara tem que tirar nota fiscal, o caminhão tem que sair. E aí, eu vou segurar um funcionário que está com problema, diz assim, o caminhão que espere, e isso vai gerar atraso de entrega, e isso vai gerar insatisfação do cliente? Ou, no caso da saúde, né? A pessoa está lá, vai começar um procedimento, e aí você chama a pessoa, não, paciente em primeiro lugar. E assim, em tudo, né? Quais as questões de negociação será limitada, né? Até onde que a gente vai chegar? Você seguirá um procedimento específico se chegar a um impasse? E se chegar a um impasse, o que nós vamos fazer? Né? Então, isso também tem que prever. Bom, se não chegar num acordo, o que nós vamos fazer? Vamos deixar assim mesmo? Ou, óbvio que não, né? Voltar a uma mesa de negociação. Durante essa fase, as partes também trocarão suas propostas iniciais ou demandas. Então, se você é o negociador, não o mediador, né?
Se você é o negociador, você tem que conhecer o seu... com quem você vai negociar e tudo que ele quer e tal, e negociar essas regras básicas. Se você é um mediador, além de conhecer as duas partes, você também tem que pedir para essas partes virem munidas de informações, para colocar ali, mesmo que você já saiba, ele tem que apresentar suas argumentações, né? E, com certeza, um melhor com evidências e coisa e tal, para haver mais solidez na decisão a ser tomada, nessa barganha, né? Esclarecimento e justificativa, depois de ter trocado as posições iniciais, o negociador e a outra parte irão explicar, ampliar, esclarecer, reforçar, justificar. Bom, então é bem ali, né? Bem ali, como eu disse, eles têm que vir munidos porque eles vão expor isso. Essa etapa não precisa ser conflituosa, pelo contrário, é uma oportunidade para instruir, informar uns aos outros sobre as questões que estão em xeque, né? Por que elas são importantes e como se chegou às suas demandas iniciais. Deve-se fornecer à outra parte toda a documentação que ajuda a dar suporte à sua posição. Bom, se eu vou negociar, no caso do Diego, o exemplo que o Diego deu em termos de negociação com um fornecedor, o que ele poderia ter feito, né? Então, agora, Diego, você poderia ter feito uma pesquisa maior, né, de fornecedores antes de fechar com um só. Porque se você tivesse valores de outros fornecedores, você poderia barganhar com esse que acabou te vendendo, né, essa questão de preço. Né? Então, você foi cru na negociação, né, e acabou não fazendo uma boa negociação. Não foi boa para você e nem para o fornecedor. O fornecedor teve um bom resultado, mas uma vez só, né? Ele não fidelizou o cliente. No caso, você, porque ele tentou, né, fazer uma negociação distributiva, né? Ganha-perde. E a solução do problema? Então, a quarta etapa, a essência do processo de negociação é dar e receber real na tentativa de estabelecer um acordo. Nessa etapa é onde ambas as partes vão precisar fazer as concessões. Então, é realmente a solução do problema, a solução da negociação. O que quem abre mão do quê, né, ou identifica, ou reconhece, bom, se a gente está falando de conflitos pessoais, é realmente uma parte reconhecer que teve uma atitude errada, a outra reconhecer que aquele que teve uma atitude errada foi num momento de muita emoção, estava estressado. Então, essas concessões, esses reconhecimentos que você vai conseguir fazer essa conciliação, né? Essa negociação de contributiva, né, de contribuição, enfim. E se for uma negociação realmente de abrir mão de alguma coisa ou de ganhar outra, também tem que se ver bem, como é o caso do Diego. Nesse caso aqui, né, era o fornecedor baixar em função de conseguir o cliente, era o Diego, de repente, não espremer o fornecedor ao máximo, porque também vai ser só um fornecedor de uma vez, porque ele vendendo para ti, vendo que ele não tem retorno, ele não vai te vender de novo. Tem os dois lados. Tem que ser o ganha-ganha, todos têm que ganhar. Isso é o melhor resultado de uma negociação. E aí vem o encerramento e implantação, né, que é a etapa final do processo, é a formalização do acordo, que aí nós temos procedimentos, você pode... que nem aqui, para grandes negociações, desde aquelas que entre patrões e empregados, a negociação sobre os termos de contrato para a compra de um imóvel, até negociar uma oferta de emprego para um cargo de gerência sênior, né? Isso requer a definição de detalhes específicos de um contrato formal. Isso já, né, a gente está falando de uma negociação mais externa, mas internamente também
né? Se a gente está resolvendo conflitos, realmente eu me excedi, né, naquela relação, ou de setor para setor, um setor está com processos aonde o seu fornecedor interno, né, que é o setor que vem antes e que tem que trazer os processos para o seu cliente interno, esse cliente interno é abusivo, exige demais, reclama demais, né, ou negociam ali para ter um ambiente adequado para todos, né? Um exemplo, você exigir demais vamos supor assim, de um setor para o outro, você exigir que venha tudo bonitinho, padronizado, vamos supor uma produção, que fica mais fácil, né? Assim, bom, tem 3 etapas, um processo de fabricação. Então, vem a primeira etapa, eu vou pegar a Stara, certo? A Stara tem lá a parte de fundição, que é aqui em Canoas, onde ele funde e gera uma peça básica, certo? E aí essa peça básica vai, então, para as unidades ali de não me toque, onde essas peças vão se transformar partes dos maquinários deles. Se ali na fundição as peças saírem cheias de rebarba, né, eles fundem o ferro, o ferro, e tomam um formato, né, peças. E essas peças podem sair com rebarbas. E aqui, para ter produção boa, fundiu, botou no invase, vazou, esfriou, toca ali ficha e manda para não me toque. Daí o setor lá pega a peça, tem que ficar tirando as rebarbas de ferro, uma coisa que dá um trabalhão. Daí o cara que na etapa seguinte perde um tempão, porque a etapa anterior entregou um produto de uma qualidade, de um produto inacabado. Né? Então, um está afetando o outro. O que acontece? Isso gera conflito, com certeza que gera, porque aquela etapa lá de não me toque, ele perde tempo, com isso ele perde produtividade e é cobrado pela produtividade. E aí ele fica falando mal da fundição, porque lá eles fazem produtos ruins, e ele tem que fazer o retrabalho. E aí vira fofoca, e aí da fofoca vira como se diz? Indisposição entre os profissionais, né? E dá banzé. Junta-se as duas áreas e vamos conversar. Até que ponto a fundição tem que mandar um produto sem rebarba? O que é rebarba, o que não é rebarba, faz parte da peça. Então, tudo isso é uma questão de negociação, e isso acontece, e acontece muito nas empresas. Então, se as lideranças não souberem, né, lidar com isso, ou negociar de forma distributiva, o que vai acontecer? Se a fundição tem mais poder, o gerente da fundição tem mais poder, ele vai impor que o processo seguinte aceite as peças com rebarba e que ele tem que retrabalhar aquelas peças. No entanto, aquele setor ele vai ficar, né, indignado, mesmo aceitando, porque o outro impôs e teve mais poder e conseguiu ganhar nessa briga, essa parte aqui ele vai esperar, uma hora tem a volta. E assim, ninguém ganha. A empresa não ganha, os funcionários não ganham, a liderança não ganha, né? O melhor é que seja o melhor para todos. Não sei se me fui clara quanto a isso. Eu compreendo essa fala, mais ou menos aquela coisa que tu for fazer, faça bem feita. Digamos, essa peça, né, no meu ponto de vista, deveria ser retirada as rebarbas lá em Canoas, né? Então, já entregar uma peça da fundição bem feita para o outro processo, né?
para não ter essa indisposição com os funcionários daqui, dizer que eles têm que tirar a rebarba, né? Então, tem que ter uma voz ativa também de falar, a nossa função é essa, produzir a peça e entregar ela em condições para outra etapa. Exatamente. Mas acontece, Diego, acontece que se você tem uma gerência que tem mais poder ou que tenha... aí a gente vai ver até a questão de personalidade, né, de se impor e consegue se impor mais, e o outro, ao contrário, não tem essa característica, ela acaba baixando a cabeça e fazendo com que toda a equipe aceite uma coisa injusta, né? Uma coisa injusta. Só que isso é o que a senhora disse, isso vai acarretar num grande problema, porque aquele pessoal lá que vai receber, vai ter que tirar as rebarbas, digamos, né? Nesse exemplo, ele vai se desmotivar, vai falar, bom, eu tenho que ficar aqui, vai passar um grande tempo, vai passar um maior tempo ali para tirar aquelas rebarbas, podendo estar sendo aplicado naquela função da qual fui contratado, né? Que é produzir e não retrabalhar, né? Por isso que o que acontece nas empresas? Quando tu faz uma negociação com o fornecedor, quando tu tem, por exemplo, uma ISO, a ISO diz o que é um efeito dominó. Para eu ter ISO, eu tenho que garantir que o meu fornecedor tenha ISO ou que ele garanta o processo e me entregue produto bom. E da mesma maneira, aquela outra empresa, o fornecedor do meu fornecedor vai fazer a mesma coisa. Então, quando você negocia, quem tem ISO, quando você negocia com o fornecedor já sabe. A empresa provavelmente ela não vai fazer nem teste de qualidade. Agora, se der algum problema no processo, ele só liga para o fornecedor vem, recolhe tudo, sem pestanejar, né, porque é problema dele, e já tem que ter um novo lote a entregar, né, com as especificações solicitadas. E isso como tu disseste, se a gente trabalhar, né, com qualidade, a gente chega a esse nível. A empresa tem que se dedicar àquilo na qual ela é fim, e não se dedicar, criar vários setores para fazer coisas que não é o fim dela, né? No caso. Bom, habilidades do negociador, né? Então, a gente tem que buscar como profissional, né? Todos nós temos que buscar como profissional e negociador, excelente comunicação. E essa excelente comunicação, gente, não é só saber falar, mas é saber ouvir, saber enxergar aquilo que não se fala, né? Que é o que está abaixo do iceberg, é saber observar. Flexibilidade, né? É a questão do ganha-ganha. O ganha-ganha nem sempre eu vou ganhar tudo. Eu ser flexível também para ceder, para que ambos fiquem satisfeitos, né? Criatividade, capacidade de observação e decisão, não deve superestimar ou subestimar suas próprias capacidades, pois isso pode levar ao fracasso da negociação. Às vezes, tem pessoas que por fazer isso muitas vezes, né, se subestimam, isso aí é barbada. Não, cada negociação é uma nova negociação. Como também se subestimar, eu não sirvo para isso, os outros são bem melhores e coisa e tal. E vai para uma negociação. É óbvio que você vai perder a negociação. Não vai ser um ganha-ganha, porque você já vai com um espírito de inferioridade, né? Então, nessa questão, você vai ceder e não com o objetivo de quem você está representando, porque a gente não está só nós, a gente está representando alguma coisa, a gente está representando a nossa família. Se eu, como o Diego falou, tá comprando um carro, eu não estou comprando um carro só para mim, eu estou comprando um carro para a família. Se eu fizer um mau negócio,
todos da minha família vão se prejudicar, de alguma maneira. Ou porque eu gastei dinheiro que eu não tinha, me endividei, ou porque eu comprei um bem, que seja veículo ou outra coisa, ruim. Sem ar-condicionado. O cara me engrupiu, né? Como a gente diz, né? Então, não se vai para uma negociação já com o espírito de perdedor, né? De dizer que eu não sei negociar. Da mesma maneira, né? Achar que é a última bolachinha do pacote, que às vezes se dá mal. Como diz no jargão militar, não se vai com o espírito derrotado já, né? Exatamente, exatamente. E para isso, né, para nos auxiliar nessa negociação, também é importante a gente conhecer as diferenças individuais, né, para atingir essa eficácia na negociação. Quer dizer, lembram lá no planejamento, conhecer o teu adversário e também se conhecer. E aí, em outras aulas, a gente já viu isso, né? Então, fatores que influenciam com os indivíduos efetivamente que negociam. Personalidade influencia, humor e emoções influencia, a cultura influencia e o gênero influencia. Então, vamos ver rapidamente um pouquinho de cada um. Então, traços de personalidade na negociação. A personalidade e os resultados da negociação estão um pouco relacionados, né? Porque é importante que os gestores de uma organização conheçam a sua equipe e que estejam preparados para agir, apresentando uma solução para o conflito nesses mais diversos contextos. Quer dizer, eu preciso conhecer a minha equipe, porque cada um tem um jeitinho. Tem um que, se você olhar atravessado, ele já sabe do que você está dizendo, né? Mas tem um que, se tu olhar atravessado, se desanda a chorar. Então, não dá para tratar todo mundo igual. Por isso, tu tem que conhecer. Porque quando você vai lá conversar, houve um conflito, né? Cada um tem o seu jeito. Você conhecendo essas personalidades, dessas pessoas, é bem mais fácil de se mediar essas questões. Algumas dicas. Negociadores inadequados, por exemplo, né, pessoas que estão muito interessadas em ter relações positivas com os outros e que não estão muito preocupadas com os seus próprios resultados, elas tendem a ser muito ansiosas, né, sobre os desentendimentos e pretendem ceder logo. Quer dizer, eu não posso mandar ninguém, ou ter um comprador, ou ter uma pessoa que vai resolver um problema mais robusto, assim, né? Quando é uma pessoa que ela está muito preocupada nas relações positivas, que as pessoas gostem dela, né? Ela não está preocupada com o resultado, mas eles não podem vir ela mal. Por quê? Porque elas são ansiosas, elas vão querer logo resolver o problema, ela vai ceder logo. É isso que você quer? Então ela cede para evitar o conflito, né? Desagradável, antes mesmo da negociação iniciar. E se a outra pessoa do outro lado identificar isso, aí ela coloca uma ancoragem e ganhou a negociação. E como eu disse antes, você está representando alguém, você está representando uma área, você está representando um setor, e você vai negociar com esse tipo de perfil? Não pode, né? Então, ou você treina esse teu funcionário, essas pessoas, para que elas tenham essa força, né? Esse perfil mais resistente à pressão, senão ela vai ceder sempre e vai fazer maus negócios. Ela vai atender um representante, um fornecedor, e vai aceitar o preço que o fornecedor ofertar, sem questionar, sem tentar, né, um ganha-ganha. Se ela é um vendedor, então,
nossa, ela vai dar todos os descontos possíveis e imagináveis sempre. E é muito interessante que a gente vê isso em lojas, né? Tu chega em lojas, assim, essas lojas de eletrodomésticos e tal, tu pega vendedores, assim, que você tá olhando e já começa a calcular, mas eu te dou esse desconto e tal. E daí eu olho assim, mas eu nem pedi, né? E tem outros que ficam. E daí tu olha, mas e esse preço? E esse preço? E esse preço? Tá, então tá, obrigada, eu acho que eu vou... Não, mas para aí, eu tenho como conseguir um preço melhor. E aí ele vem com o desconto. Então, vejam que a pressão, né, tem pessoas que aguentam e tem outras pessoas que não, elas cedem logo, né? Uma negociação distributiva, um negociador com uma personalidade mais introvertida, que está mais interessado em seus próprios resultados ou objetivos, né, do que em agradar a outra parte, e em ter uma relação social agradável, tende a ter mais sucesso. Né? Então, é o que eu disse, quando você vai para uma negociação que realmente tem que conseguir um melhor resultado, você já tem que ter um perfil mais introvertido, né? Não se preocupar tanto com o que os outros vão pensar e se vão se agradar de mim. O importante é o resultado que eu obtiver. Humor, emoções na negociação. Então, humores e emoções influenciam a negociação, mas a maneira como isso ocorre parece depender da negociação também, né? Então, numa negociação integrativa, as emoções e os humores positivos parecem levar a mais acordos integrativos, né? Então, isso pode acontecer porque o estado de espírito positivo está relacionado com a criatividade. Se você tem pessoas mais emocionais, né, de humores positivos, elas tendem a aceitar, né, e abrir para uma negociação mais integrativa. Agora, das negociações distributivas, os negociadores, parece que os negociadores em uma posição de poder ou de status iguais, quando eles mostram raiva, eles negociam melhor os resultados, porque a sua raiva induz concessões dos oponentes. Os negociadores zangados também se sentem mais focados e assertivos para concluir uma negociação, sendo que muitas vezes eles nem estão de fato, né? Mas eles estão simulando. Quer dizer, a agressividade para uma negociação é mais adequada para uma negociação distributiva. É óbvio, né, gente, que o ideal sempre é o ganha-ganha, né? Mas aqui eu tô sendo neutra, né? Estou dando a dica dos dois tipos de negociação. Né? Na distributiva, realmente você tem que ser mais agressivo. Agora, quando a gente fala na distributiva, veja, quando o negociador tem uma posição de poder ou status igual, né, e mostra raiva, ou né, mais firmeza, ele tem bons resultados. No entanto, por outro lado, para aqueles que têm uma posição menos poderosa, mostrar raiva leva a resultados piores. Então, assim, se um chefe negociando com um colega ou com um subordinado, e se ele mostrar raiva, pode ajudar ele. Agora, se o empregado negociando com o chefe fizer isso, pode até vir a prejudicar ele. Né, porque o chefe não vai aceitar essa imposição, essa raiva do funcionário, que de repente estaria aberto à negociação. Mas pelo funcionário se impor de forma agressiva, ele vai, ao contrário, ele vai perder, né? A ansiedade também, né, influencia na negociação. Por exemplo, um estudo observou que os indivíduos que tiveram mais ansiedade em uma negociação demonstraram mais decepções em lidar com os outros. Outro estudo observou que os negociadores ansiosos esperam resultados menores nas negociações, respondem pela oferta e saem do processo de negociação mais rapidamente, o que leva a obter resultados piores. Claro, uma pessoa ansiosa, ela quer resolver,
ela não consegue dialogar mais, ela não consegue barganhar mais, porque ela quer resolver. Então, ela fecha negócio rápido e muitas vezes não é o melhor resultado. Então, também, se a gente tem perfis assim, dependendo, não é um bom perfil para uma negociação. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu, de novo. Fala. Referente ao comércio que a gente tem. A questão dos produtos, né? Se a gente tá aqui na loja, um exemplo, e se a gente ficar muito ansioso aqui para vender determinado produto e começar a baixar o preço dos produtos, vai vender. Então, só que o teu lucro vai ser muito menor. Mas isso está ligado à tua ansiedade. Então, aqui a gente aprendeu, né, com algumas técnicas, controlar a ansiedade. Tem os produtos aqui que saem bastante, e só que o preço mantém o preço igual. Não usa ansiedade, às vezes, vou baixar o preço que vai chamar cliente. Não, o cliente vai vir igual. Então, essa ansiedade eu acho que tem que ser controlada, né? Exatamente, exatamente. E aí, na área comercial, então, ela é muito complicada, porque quando a empresa permite, né, dar uma faixa para o vendedor trabalhar, em termos de negociação, tem vendedores que trabalham sempre esgoelado no mínimo. Então, tu tem uma margem de resultado menor, né? Sabe como que na concessionária onde eu trabalhava, o proprietário resolveu isso? Porque toda fabricante de veículos, quando ele vende para o distribuidor, né, para o concessionário, ele diz o seguinte, ó, eu te dou para esse carro aqui um bônus de R$3.000. Então, assim, o carro saiu... a concessionária comprou por 20, tu tem que vender a 30 ou 26, mas tu tem um bônus de 3.000 para trabalhar. Estou inventando aqui, tá? E aí, bom, o vendedor sabe que ele tem um bônus de 3.000 para trabalhar, que aí o comprador, o cliente vem lá, mas tu não pode me dar um desconto e tal, e chora, e chora. Ele sabe que aqueles 3.000 ele começa a negociar, né? E aí, começaram a dar, era normal dar esse desconto, esse bônus. Agora, se ele vendesse o carro por 26, puxa, ele tinha uma margem de lucro de 6. E essa margem de lucro de 6 para a concessionária, onde ele vai pagar o aluguel, vai pagar toda a folha, vai pagar a comissão do vendedor, né? Porque os 20.000 é o custo do carro. Ele tem esses 6.000 para... Aí, o que o proprietário fez? Deixa eu ver assim, não, assim, ó, vocês podem dar desconto. Essa margem vocês podem trabalhar, mas vocês vão ter desconto também na margem de lucro de vocês. Né? Aí ele amarrou o desconto que o vendedor dava com a como é que se diz? Que o vendedor tem salário mais a comissão. Amarrou com a comissão. E aí, por mágica, né, muitos conseguiam vender o veículo sem dar desconto, né, conseguiam na lábia, né, no convencimento, o cliente pagar o preço cheio, né? Então, vai muito disso. Agora, aquele que é ansioso demais, ele abre mão da sua comissão para vender o produto, né? O que eu vejo, às vezes, nessas vendas de carro novo, aí, eles ofertam tapete, botam película, né? Esses acessórios, assim, o cliente acaba, bom, não tinha isso, agora eu já ganhei, tá bom. Então, o cliente acha que ganhou, mas ele não ganha nada. Porque aqueles 3.000 que ele poderia ganhar de desconto, o tapete, o vendedor foi lá e descontou, o tapete custa R$200. Então, dos 3.000, eu trabalhei e tirei R$200. Aí eu dei lá mais perfumaria, né? Perfumaria, eu digo coisas que não custam muito caro, daí o cara, mas eu ganhei mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, e mesmo assim a empresa teve uma margem de lucro boa, né?
podem ter certeza, aí não se ganha nada. Tudo já está computado no preço do carro que tu vai comprando. Mas faz parte, isso é a vida do negócio, né? A cultura também é importante, né? A gente conhecer o nosso adversário. Adversário não, né? A pessoa com quem a gente vai negociar. Quais os valores, os princípios, seus interesses, suas origens étnicas. Por quê? Porque, dependendo, você pode ir para uma proposta ou para outra, né? Aqui, um estudo comparou os negociadores norte-americanos e os japoneses e observou que os negociadores japoneses, que em geral evitam o conflito, tendem a se comunicar indiretamente e adaptar seu comportamento à situação. Já os norte-americanos, eles levam o efeito âncora. Então, ele define uma meta e começa a trabalhar em cima disso. Que observamos quando se discutiu a negociação distributiva. Para os negociadores japoneses, as ofertas iniciais levavam ao maior compartilhamento de informações e melhores resultados integrativos. Quer dizer, o japonês tende a buscar negociações integrativas, e o americano mais, até por essa, veja, pela sua característica capitalista, né, liberal, ele vai buscar o ganha-perde, eu quero ganhar, né? Então, uma negociação mais distributiva. E assim, tu vais ver aqui, a gente vê aqui, dentro das nossas organizações, tem etnias diferentes, então tem comportamentos diferentes. E a gente tem que entender isso, né? Quer bons resultados, tem que estudar isso. Opa, como é que a etnia italiana, como é que lidar com esse tem, por exemplo, tem os turcos, né? Os turcos e os árabes, eles se ofendem se você não ficar barganhando, discutindo o preço, faz parte deles. Né? Eu já vi documentários que eles falam assim, se você não fizer uma contraproposta, eles se indignam, porque eles querem, deles, né, esse hábito de barganhar, né, de dar um preço, daí o outro dá o outro, daí o outro dá o outro e tal, até chegar a um consenso. Gêneros, né, nas negociações. Então, não existem evidências que sustentam que o estereotipo popular que as mulheres são mais cooperativas e agradáveis nas negociações que os homens. Eu procurei e li bastante sobre isso, e, gente, não existe nenhuma pesquisa científica, né? Claro que já existem pesquisas, mas, assim, conclusivas, né, que dizem que a mulher é menos competente que um homem numa negociação. Nós somos diferentes, mulheres e homens são diferentes, claro que são. Mas, bom, no entanto, detectou-se que os homens negociam melhores resultados que as mulheres, embora a diferença seja relativamente pequena. Isso porque se acredita que os homens e mulheres dão valores desiguais aos resultados. Por nós sermos diferentes, nós também damos valores diferentes aos nossos resultados. Então, se um olhar de um homem para um olhar de um resultado de homem, né, é diferente do olhar de uma mulher, né? Então, é muito complicado a gente dizer assim, quem negocia melhor, né? Eu já vi negociações de mulheres, assim, que extremamente frios, né? Frias, no caso, né? Buscando um ganha-perde. Eu quero isso e vou buscar, e, enfim, né? Da mesma maneira que vi homens, e da mesma maneira vi comportamentos do contrário, né, mais cooperativos, né, mas existe, né, então, haja vista, né, o que aconteceu na própria CPI do Covid,
onde os entrevistadores, né, os que estavam questionando e chamaram médicas e coisa e tal, e foram querendo usar do poder, né, que tinham, e a imposição de homem em cima disso, agredindo verbalmente as mulheres, se impondo para ver se elas cediam e coisa e tal, um momento extremamente desnecessário, mas enfim, né, hoje vão colher também o que plantaram, né, porque elas estão entrando na justiça por causa dessas atitudes, né, agressivas. Então, assim, não existe nada científico, mas somos diferentes, né, gente? Então, se a gente pegar uma pessoa, uma mulher que tem tendências a se emocionar, não tem uma estrutura emocional bem embasada, né, para aguentar o tirão de uma negociação, com, né, uma pessoa que tenha, é óbvio que vai desestruturar, né? Aí vai dizer assim, o homem teve um melhor resultado, mas nós estamos falando de personalidades diferentes também, né, de estruturas diferentes e tal. Opa, deixa eu ver aqui. E, por fim, né, quando a gente não vai, nós especificamente negociarmos, quando nós, como gestores, vamos fazer uma negociação de conflito, enfim, a gente pode utilizar o mediador ou o árbitro, né? Então, o que é o mediador? É o terceiro neutro que facilita uma solução negociada por meio de um emprego de uma razão e de persuasão. Então, realmente, quando a gente tem conflitos entre dois funcionários, dois setores, aí nós, como gestores, nós somos os mediadores. Tá? Por quê? Porque a gente vai usar do meio da razão e da persuasão, da sugestão de alternativas e assim por diante, né? São muito utilizados em negociações trabalhistas, disputas jurídicas, cíveis, né? Nas questões trabalhistas, um mediador normalmente até é um sindicato, né? Pega lá o representante do trabalhador ou daquela empresa e o empregador, e o sindicato entra, então, como um negociador. Né, o sindicato também é o negociador da categoria, né, e também internamente a gente pode fazer isso. No caso de árbitro, é o terceiro com autoridade para ditar um acordo, né? Na arbitragem pode ser voluntária, solicitada por uma parte, ou compulsória, imposta por lei ou contrato. O principal benefício da arbitragem é que, em relação à mediação, que ela sempre vai resultar numa solução. E eu não sei, vocês, do direito, vocês até têm, né, se não me engano, uma disciplina que trata mais disso, assim, né? Daí já mais uma questão... Mediação de conflitos, sim. Uhum. Né, imposta por lei, né? E nessa questão você acaba tendo que resolver, tem que trazer uma solução, né? É ou não é? No caso que vocês estudam, tem que trazer uma solução. São alternativos de resolução de conflitos. Normalmente é utilizado no direito de família, em questões familiares. Se evita que haja o processo. Sim, sim. Né? Agora, se não chegarem a um acordo, daí entra... Se não chegar a um acordo, porque o mediador, na verdade, ele aponta os caminhos que a pessoa pode seguir. Ele não dá a solução. Ele não pode dar a solução. Para o teu caso, tem que fazer assim, assim, assim. Ele faz a pessoa refletir e aponta um caminho, né? E a pessoa decide se vai aceitar ou não, para evitar o processo. Até nós temos a professora Rejane, acho que ela já foi professora de alguns de vocês, né? Sim. Ela faz mediação de forma voluntária, né? Ela é mediadora de forma voluntária ali na cidade de Chapada, né? Eu acho bem interessante. É claro que você tem que estar preparada para isso, né? Com certeza. Tem que estar qualificada. Para isso. Tem, né? Tem curso específico. Uhum. Uma das nossas professoras é mediadora no Fórum em Passo Fundo, a Luciana. Ela é excelente, maravilhosa.
Isso é bem, deve ser muito bacana, né? Mas também exaustivo, né? Porque você tem que ter nervos de aço, assim, eu acho, porque você ouve as duas partes e você tenta e fala, né? E questões familiares sempre são questões sensíveis, né? Difíceis. É verdade, é verdade. Tem que ter perfil para isso, né? Tem que ter perfil. Bom, pessoal, então é esse o nosso assunto de negociação. É isso que nós temos para hoje. Perguntas, mais colocações? Alguma coisa que eu deixei passar, que vocês gostariam de colocar? Não? Tranquilo? Para mim está tudo certo. Então tá. Tudo tranquilo. Então eu deixei uma atividade para vocês, certo? Então, como eu falei no início da aula, hoje é a nossa última aula assíncrona, né? Na semana que vem nós vamos ter uma aula assíncrona. Eu vou passar uma atividade, porque nós concluímos o conteúdo, não concluímos, porque na semipresencial a gente vai falar sobre o Burnout, mas também é semipresencial, né? É assíncrona. E aí, então, nós vamos ter a nossa S, lembrando sempre que tem que fazer a S para poder fazer a F caso for necessário, né? E depois da S, o próximo encontro é o feedback, que daí então a gente vai corrigir a S, né? Quem acabou tendo que fazer a F fica, porque daí a gente vai fazer uma retomada do conteúdo, certo? Para então no próximo ter a F. Ok, pessoal? Tranquilo? Então foi um prazer estar com vocês. Diga. A S é a próxima aula? Não. Próxima aula, né? semana que vem. Semana que vem. Não, nós temos aula semana que vem. Não, semana que vem. Não, dia 7. É a SEMI que a senhora falou. E daí na outra semana já é dia 7, já é a prova. Dia 7 Isso, é a prova. Exatamente. Só para mim programar, porque às vezes a senhora vê que eu não consigo participar da aula, daí eu já boto na cabeça, pelo menos, o que vai ficar um dia, 2, a S, prof? Sim, a S fica aberta até quinta. Fica terça, quarta e quinta. Beleza. Tá? Às vezes a escala eu não consigo comparecer na aula, mas a gente acompanha pela plataforma. Tá certo, então. Boa noite, pessoal. Boa noite, prof. Foi um prazer. Um abraço. Gente, tchau.